Que a paz, então, de Jesus esteja conosco hoje e que tenhamos uma tarde com muitas reflexões. Que a gente não venha aqui no centro se não for para refletir, né? Então, pode ficar em casa dormindo depois do almoço. E, como eu falo, né? Eu não sou palestrante, eu monto o estudo. E esse estudo do mês passado que a gente fez, a gente foi depois do Dia das Mães, logo, né? E a gente fez esse estudo, então, baseado no início num livro chamado A Flores no Caminho, psicografado por Divaldo e escrito, ditado por Amélia Rodrigues. Eu vou pedir para vocês a paciência, né, de escutar com muita atenção algumas frases com as quais, frases ditas por Jesus, com as quais ele termina essa página de Amélia Rodrigues. Então Jesus diz assim: a mulher é sempre mãe, abençoada pela maternidade, que é sempre dádiva do Pai. Um filho, em qualquer circunstância, é uma estrela na carne, com a oportunidade de espalhar claridade pelo caminho. E ainda mais um pouquinho à frente, a gente encontra: enquanto houver crianças e mães na terra, o amor divino estará cantando esperanças para a humanidade. Então a gente pediu para vocês essa gentileza, essa paciência, porque a partir daí nós vamos, né, retomar esse fio para continuar a refletir, né? Inicialmente, essas falas de Jesus vão nos oferecer, né, a abertura desse estudo sobre evolução espiritual. Então, Deus nos oferece a reencarnação para que a gente possa progredir. A gente vai tendo vida após vida e aí nós vamos aprendendo em cada vida um pouquinho até que a gente atinja o objetivo do espírito, né, que é a perfeição. E a questão é como renascer sem as mães, né? Que essa questão a gente já fez lá naquele dia, né? E hoje está repetindo, batendo nessa tecla. Então, como renascer sem as mães? Não dá, impossível, né? Não tem mesmo como renascer sem as mães. Então, vamos relembrar também um pouquinho, para a gente poder ir trazendo o fio, né, da questão. Vamos relembrar um pouquinho a importância das mães e dos pais. São eles, né, quando a gente fala mãe e pai, né, porque é uma coisa que não acontece, a maternidade não acontece sozinha para a mulher. Apesar de para ela ser mais forte, mais intenso, ela que vai carregar o espírito 9 meses, né, mas enfim, pai e mãe. Então a gente relembra aqui a importância desse ato, né, que é a maternidade, que a gente sabe que o corpo físico a gente recebe do pai e da mãe. E também os cuidados. Falamos bastante, desenvolvemos bastante isso no estudo passado e hoje trazemos essa história de volta. Por que será que isso está tanto voltando, né? Recebemos dos nossos pais muito além do corpo físico, que é importantíssimo para essa encarnação, que é importantíssimo para o nosso desenvolvimento espiritual. Nós recebemos também cuidados. Fomos alimentados, tratados, né? Aprendemos a caminhar, aprendemos a nos alimentar e fomos, antes de saber nos alimentar sozinhos, alimentados pelos nossos pais, né? E como é que anda a gratidão para os nossos pais? Então, nosso trabalho, nosso foco de hoje é essa reflexão, né? O que os nossos pais representam nessa vida para nós? Como é que a gente está lidando com essa situação? E aí eu me lembrei, eu vivo falando, né, que a gente perde tempo demais com as modernidades, com celulares e aquilo, mas elas têm a sua vantagem, né? Eu me lembrei de um pequeno vídeo que eu recebi via WhatsApp. Olha como eu estou ficando chique, já estou até aprendendo os nomes, né, as terminologias.
Então, eu recebi esse videozinho e é muito interessante, né? É um vídeo pequeno que talvez vocês tenham recebido também, perto do Dia das Mães, em que um grupo de pessoas está buscando emprego e tem lá o rapaz de terno, né, dizendo: nós precisamos de um profissional de dedicação exclusiva. E aí ele vai e aparece sempre o rosto, né, dos integrantes do grupo, cada vez com uma expressão espantada quando ele diz: ah, mas o profissional que a gente está buscando tem que trabalhar 14, 16 horas por dia. Ah, esse profissional só almoça depois que o seu cliente almoçar. Às vezes ele até tem que ficar sem almoçar. E a cara de espanto cada vez aumenta mais, até que começam os questionamentos e as pessoas começam a perguntar: bom, mas então esse profissional tem férias? E o empregador lá diz: não, não tem férias. Bom, mas então o salário é muito alto? Não, não tem salário. E aí eles falam: não, vocês estão brincando conosco, né? O que você acha? Você está brincando com a minha cara, tirando onda. E ele diz: não, mas esse profissional não existe. Ele diz: existe, né? O profissional que a gente está procurando são as mães. E então, depois, a partir daí, cada um vai dar um depoimento, né, uma palavra de agradecimento para suas mães nesse pequeno vídeo. E é isso aí, né? Quando a gente decide pela maternidade, a gente decide por essa profissão de horário integral, sem férias, sem salário. É abnegação todo o tempo. Portanto, pior que pareça, por pior que tenham sido os nossos pais, né? Por pior que tudo, eles nos deram essa dedicação. Por mais que a gente tenha queixas deles, foram eles que nos deram o corpo físico e essa dedicação, né? E mais importante ainda, né, é lembrar que a gente não sequer, né, agradece a eles. Quem aqui já agradeceu aos pais? Quantas noites sem dormir quando a gente estava doente, né? Então, esse é o importante. Essa é a reflexão que a gente tem que fazer, né? É impossível dar aquilo que a gente não possui. Quantas vezes a gente está só reclamando dos nossos pais? Mas o que nossos pais tiveram? Já refletimos sobre isso? Como eles foram criados? O que eles receberam? E a gente cobra deles carinho, mas vamos teorizar uma pessoa, né, que foi criada lá no interior, na lavoura, trabalhando das 4 horas da manhã em diante, não pôde ir na escola, e esse cidadão hoje é nosso pai. E aí a gente reclama que ele não é carinhoso. Mas como vocês acham que ele pode ser carinhoso? É difícil, né? Então reclamar é fácil. A nossa postura de reclamação é fácil, né? Mas a gente precisa avaliar e olhar todo o sacrifício. Imagina que esse cidadão fez para nos receber ainda, né? Modernamente, agora, assim, recentemente vivo, nós temos um mestre espiritual que anda por aí dizendo algumas coisas bem legais, né? Ele chama Prembaba. E ele insistentemente tem trabalhado essa questão, né? E ele pergunta muitas vezes: como você está em relação à sua mãe e ao seu pai? Ele volta e meia pergunta isso. E volta e meia nas suas falas ele aconselha que a gente olhe para toda a nossa constelação familiar, não só pai e mãe, né? Porque claro, pai e mãe é o foco central, mas nós temos irmãos, tios, primos, irmãs, cunhados, né? Até dizem que cunhado não é parente, que a gente não escolhe, mas será que isso é tão verdadeiro assim, hein? Não sei, já não sei mais, né? Então,
Prem Baba tem sempre insistido nisso, né? Ore para o seu pai e para sua mãe. Você já pode, ele constantemente faz essa pergunta também, ó. Você já pode olhar nos olhos do seu pai, você já pode olhar nos olhos da sua mãe e dizer obrigado por tudo? E tudo inclui bom e ruim, e tudo inclui acertos e desacertos. Quantos aprendizados a gente tira de um desacerto dos nossos pais? Não é verdade? Então, Prem Baba também diz para nós que nós estaremos com muitas questões resolvidas a partir do momento em que a gente possa cantar uma música. Eu não vou cantar para vocês porque eu não canto bem. Eu vou só ler para vocês as frases da música, né? E essa música diz assim: o meu pai é maravilha, minha mãe é um primor. Sou o filho abençoado do mistério do amor. Será que a gente já pode estar dizendo isso dos nossos pais? Então que Deus nos ajude a olhar essa relação, a olhar carinhosamente para essa relação e tirar os aprendizados que a gente precisa tirar dessa relação, né? E que Deus nos ajude a ir ainda mais fundo, ou seja, que é olhar a nossa relação com os nossos filhos. Porque também temos criticado muito os nossos pais, mas hoje somos pais. E o que temos feito com essa situação nas mãos? Né? Mas como é que nós vamos olhar para essa situação? Como é que a gente vai perceber que algo não vai bem? Como vamos descobrir as causas das dificuldades? Eu acredito que só existe um jeito, né? Que a gente olhar a situação com seriedade, com responsabilidade, refletir e analisar. E não dá para a gente olhar a situação sem silenciar, sem aquietar a mente, sem meditar nas situações. É impossível, né, que a gente perceba que a gente está vivendo aquela situação, repetindo uma situação, sem que a gente pare para refletir. Né? Normalmente a gente vai vivendo na roda diária. Acorda cedo, toma café, se arruma, vai trabalhar, na hora do almoço já passa, já traz alguma coisa, já termina o almoço e já sai e já volta, e a nossa vida é assim, chegou de noite, isso e aquilo, e corre para lá e corre para cá, e ficamos nós levando a nossa vida apenas desta forma. O tempo passa, e uma coisa importante para a gente lembrar aqui é que o nosso tempo na Terra tem um prazo, o nosso tempo é precioso, então a gente tem um prazo. Né? Não é só o remédio que tem um prazo de validade, a gente também tem um prazo de validade. A gente não sabe qual é esse prazo. Né? Então, o tempo é muito importante, a gente vai levando a vida assim, ó, né? Nessa roda, nessa confusão diária, sem parar para refletir. É preciso que a gente abra mão das situações que nos distraem. E por isso, muitas vezes, eu critico, né? Aqui, já critiquei várias vezes a questão do uso abusivo do celular, do computador. Não é que eles façam mal. Pelo contrário, são tecnologias ótimas. Até chega coisa legal. Mas a questão é como a gente usa isso. Então, todo o tempinho que a gente tem livre, a gente preenche o tempo com essas distrações. Né? Todo o tempo que eu tenho livre, eu corro para frente do computador. Todo o tempo que eu tenho livre, eu vou ver TV. Eu posso parar e refletir? Eu posso descobrir aonde está a dificuldade, onde está o problema na minha vida? Não, né? Não vai dar para descobrir, vai? De forma alguma.
Então, esse hábito, né, de refletir, né, da gente não ter esse hábito de parar e pensar, está muito ligado a uma falha na nossa educação. Normalmente, por séculos e séculos aí atrás, nós estamos tendo uma educação, né, uma educação autoritária. Essa educação autoritária que a gente tem recebido e que a gente tem repetido e que a gente tem levado para frente, né, esse ensino por meio da autoridade, ele impõe princípios. É uma educação que está pronta. Então a gente chega para os nossos educandos e diz assim e pronto. Né? A gente chega e diz, eu não quero nem que você questione, não abre a boca. Eu não vou discutir com você, é assim que eu estou mandando fazer. E isso é um hábito que a gente vem carregando há muitos anos, nesse tipo de educação. Né? É uma educação que ela não possibilita essa forma de pensar. Essa educação ela vai criar uma dependência entre aquele que manda, aquele que tem a autoridade, dominando diversos outros. Né? Quando é pai e filho, é a dominação do pai sobre os seus filhos, o professor na sua turma. E a gente vê isso num grande nível, no nível social, onde a gente tem até aquele ditado, né, que o país, povo que é burro, é ótimo, porque os governantes fazem o que querem. Né? E assim, isso é uma realidade. Né? É uma educação aniquilante. A verdadeira educação, a verdadeira forma de ensinar é aquela que faz com que a gente desperte os nossos dons e os nossos talentos. Então, a gente já vê que não é fácil ser pai e mãe, ou ser educador, professor, enfim. Você tem que fazer com que o outro desperte os seus dons, os seus talentos. Essa educação que a gente diz que é a educação ideal, ela se baseia no apelo à razão e ao bom senso. Tudo é discutido e questionado com aquele a quem a gente está educando. Gera confiança. A criança, né, como a gente está tratando aqui muito de pai e mãe, o pai e a mãe que cuidam dos seus filhos dessa forma vão fazer com que os seus filhos saibam sempre questionar, saibam sempre optar pelo que é correto. E se ele errar, ele errou, mas mesmo assim ele tentou, ele pensou, de alguma forma ele elaborou um raciocínio. E não simplesmente criamos, como a gente diz no ditado popular, não criamos Maria vai com as outras. Né? Por isso a gente vê que lançou a moda de uma coisa, todo mundo está vestido igualzinho, padronizado, parece até que foi um padrão. Né? Por quê? Porque a gente está acostumado a não pensar. Imagina se eu vou usar uma roupa diferente da de todo mundo. Eu não penso, eu simplesmente coloco. Até quando a gente vai levar, né, a nossa vida apenas repetindo, apenas sem pensar, fazendo o que os outros querem e não o que nós queremos. Né? Essa educação verdadeira, ela faz, então, acima de tudo, a gente não ser um repetidor das regras alheias. Né? A gente passa a ter independência e passa a ter esse hábito de refletir sobre todas as situações. No livro O Mestre na Educação, que é um livro que foi editado pelo Espírito Vinícius, nós encontramos uma frase que vem bem a completar essa questão. Diz assim, a educação, tal como deve ser, prepara o indivíduo para a vida como realmente ela é. Então, a educação inclusiva, essa educação verdadeira, ela traz, né, esse direito de escolha, essa
facilidade para a gente olhar a vida e começar a perceber, isso está certo, isso aqui não está legal, isso não vai dar certo, e refletir. Bom, voltamos à reflexão pessoal, olhando para nós, né, e respondendo. Como é que nós fomos educados? Provavelmente, todos nós que estamos aqui fomos educados, né, de uma forma autoritária, repressora, que nunca pudemos questionar, né, sem direito de pensar. De modo geral, acontece isso com o pessoal assim da minha faixa de idades, porque os nossos pais, pior ainda, né? Mais ainda eles foram reprimidos. Minha mãe conta que quando pequena, os adultos iam conversar, as crianças saíam da sala, não precisava mandar, né? Eles já saíam da sala, né? Rapidinho, bastava o pai olhar, né? Hoje não tem jeito. Então, nós vemos que essa situação vai se repetindo. Será então que a gente deve estar acusando os nossos pais o tempo inteiro? Se a gente refletir, a gente não consegue perceber essa questão social que vem acontecendo? Consegue, né? Vamos parar de reclamar dos pais, né? E aí, o que acontece? Agora a segunda questão, né? Como é que a gente está fazendo isso? Como é que a gente está educando os nossos filhos? A gente já mudou ou a gente continua fazendo mais ou menos a mesma coisa com os nossos filhos? A gente faz assim um pouquinho melhor, mas muito pouca coisa melhor. A gente no fundo continua dizendo para eles, né? Pode parar, não quero que me questione. Não vai estudar, some daqui da minha frente. Será que a gente ainda não está repetindo isso? Então, a gente não tem o direito de reclamar. Só que a gente não percebe que a gente faz isso. A gente não percebe que a gente é repetidor. Porque a gente não para e não reflete. Então, quando a gente tem essa vida toda corrida e atribulada e que a gente chega em casa cansado, a gente diz para o filho: olha, não vem não começa. Meu dia foi terrível. Nem fala comigo que eu estou irritada até com a sombra. Some daqui. A gente não faz isso. Claro que a gente está cansado do trabalho. Mas como é que a gente quer reclamar dos outros? Né? Então a questão é, né, que Deus nos deu a possibilidade de pensar e escolher, não deu? Deu livre-arbítrio para nós. Deus nos deu esse direito, né, de pensar, de escolher. Ele nos deu essa possibilidade. Essa é a educação natural, né? A educação de Deus. É o que é fácil. Pelo menos era para ser fácil, né? Esse livre pensar é alguma coisa que deveria pelo menos estar em nós, porque é presente de Deus. E a gente não percebe, porque a gente não para e reflete. Será que alguém quer falar alguma coisa? Estou errada? Né? Então, antes de criticar e cobrar aos nossos pais, aos nossos irmãos, não só aos nossos pais, vamos colocar isso como um hábito na nossa vida. Antes que a gente faça qualquer tipo de crítica, né, de reclamação, vamos parar para fazer a tal da reflexão. Né? Será que nós não fazemos a mesma coisa? Vamos mudar, tirar os pais, que o nosso assunto são os pais, mas vamos tirar os pais no trânsito. A gente vive reclamando daquele que corta pelo lado errado, que está correndo. Ele corre, olha aqui, que adianta correr, que adianta, está ali na minha frente. A gente vive reclamando. Mas quando a gente tem a chance, a gente, putz, esse cara está tão mole, zupt, corta pelo lado errado também. É em tudo na vida, gente. É simplesmente falta de reflexão. É simplesmente falta de observar quais são os nossos papéis e como a gente está fazendo isso. Se a gente não refletir, a gente não percebe. A gente só percebe que o outro está agindo errado porque ele nos atrapalhou. Mas quando a gente faz, a gente não atrapalha ninguém.
Ah, mas eu sei como que eu faço. Eu só corto com muita segurança. Pode ser pelo lado errado, mas é com muita segurança. Eu não atrapalho ninguém. Verdade ou é mentira? Ninguém fala nada. Né? Então, a gente falando nessa questão de educação, a gente não pode deixar de tocar aqui muito rapidamente, porque não é o tema central, né? Mas a gente tem que lembrar de uma questão até social, né? Uma questão ampla, que lá pelos anos 60, né, a gente tinha essa educação super repressora, e o marco, a gente sabe que a coisa vai acontecendo devagar e de repente tem um marco, né? Esse marco foi nos anos 60, movimento hippie, né? Liberação geral, e aí a gente passa da repressão total para um liberalismo, né? A gente pulou de uma ponta para a outra, né? Isso é social. A educação também passou a ser assim. Muitas linhas de educadores que acham que os alunos têm que fazer tudo, vira a sala de ponta cabeça, mas não posso reprimir o meu aluno, né? A gente não está falando aqui, né, nem de um extremo, nem do outro. A gente está falando aqui da educação natural, da educação dada, modelo para nós que Deus nos deu, né? A forma de refletir, de pensar, de analisar e de ter limites, né? Até onde a gente pode ir, o meu limite vai até onde eu não ultrapasse o direito do outro, né? Porque série de questões, mas a gente precisa passar, né, rapidamente por essas questões para vocês entenderem o movimento que nós, pessoas, nós espíritos fazemos, né? Então, isso também, esse movimento que saiu de uma ponta, que era a repressão, para o liberalismo, também não ajudou em nada. Também não ajudou no pensar correto, né? Por quê? Porque a gente passou a dizer assim, eu posso fazer todas as coisas, eu sou livre. Tá? Pronto, sem questionar, eu faço o que eu quero, eu sou dono de mim. E agregamos outros problemas. Em vez de resolver uma situação, a gente agregou outros problemas, né, com esse liberalismo. E a gente tem tantos ensinamentos, né? O caminho do meio, o caminho do equilíbrio, o caminho da reflexão, que através da reflexão a gente chega no equilíbrio, a gente chega no caminho do meio. Então, a gente pode dizer que a gente tem falhas na educação, ou autoritária, ou totalmente liberalista, não importa. Mas continuamos sem refletir, ponto. Por que será? Será que é por conveniência? Aceitarmos esse hábito de não pensar, aceitar essa questão de ir vivendo nessa roda intensa, não é até uma conveniência? Porque a gente foge das situações. A gente apenas tampa o sol com a peneira, né? Enquanto qualquer tempinho que eu tenha, eu preencho. Qualquer tempinho que eu tenha, eu corro para arrumar alguma coisa para fazer. Por que eu não posso parar? Por que eu não posso ficar sozinha, comigo mesma? Voltar para casa, voltar para dentro. Por quê? Por que não? Ah, quem faz isso é preguiçoso, não faz nada. Ah, e esse povo que medita então é tudo bicho grilo. Fica só fazendo om. Eu escuto isso, toda hora eu escuto isso, né? Ah, é um bando de gente preguiçosa, não quer fazer nada, só quer ficar lá sentado fazendo om. Por que eu não tenho esse direito de voltar para dentro? Isso é uma desculpa, isso é uma fuga, né? Porque enquanto eu estou ali parada, voltando para dentro, eu estou me descobrindo. Eu estou me encarando. E há que se ter muita coragem para se encarar.
Esse mecanismo de defesa, tá, nos mantém distantes da dor de descobrir quem somos, da dor de descobrir que precisamos nos corrigir, da dor de descobrir que viemos para esse planeta para aprender e que talvez a gente não esteja aprendendo o que precisa. Fugir de nós mesmos, não encarar, é nos manter anestesiados. Não vemos os problemas em nós. Continuamos, no entanto, tendo tempo de ver o problema no outro. No outro é fácil, né? Está assim, na nossa cara. Mas nós estamos longe de nós mesmos. O problema do outro está visível. Olha, vejo logo. O problema em mim está difícil de enxergar. Muito distante. Então, educar é uma grande responsabilidade. Mas também é uma grande oportunidade. Porque para a gente educar, a gente precisa antes se auto-educar. Então, obrigatoriamente, a gente tem que fazer esse estudo de nós mesmos, se a gente quiser não ser apenas repetidor, óbvio. Se eu continuar, vou ser apenas vou ter um filho e vou continuar a ser apenas repetidor, não precisa de nada, não dá trabalho. Quer dizer, o trabalho é grande, mas não é tanto. Né? Porque eu não vou precisar me autoanalisar. Mas se eu quiser mudar a situação, eu preciso me autoanalisar. Eu preciso aprofundar a minha reflexão. Eu preciso descobrir aonde estão as minhas dificuldades, quais são as minhas feridas, quais são as minhas mágoas. Para que eu não jogue isso naquele filho que está chegando, no aluno que eu estou recebendo lá na sala de aula, no colega do trabalho, no vizinho do prédio, porque eu vou estar sempre jogando no olho. Ao silenciar, iremos descobrir. Ao voltar para dentro, virá o despertar. E aí, se você tiver coragem, se não fugir, se mais uma vez não tentar escapulir, aí sim, você vai fazer o que você precisa fazer. Abandonará o orgulho e reconhecerá erros e acertos, porque a gente não só erra, a gente também acerta, e bastante. Mas reconhecerá erros e acertos. Tratará as feridas, as suas próprias feridas. Não vai precisar que ninguém trate, você mesmo vai tratar com o bálsamo do perdão. Sem medo, você irá amar. Amar sem nenhuma exigência. E com certeza, aí nesse momento, você vai ser respeitado e amado como você sempre desejou. Esse é o fluir da vida. Ama que tudo volta. Que a gente possa retirar que seja 1 minuto por dia. 1 minuto. Dá para tirar 1 minuto. Né? Para fazer o silêncio. Esse primeiro silêncio. Para a gente começar a fazer as reflexões que a gente necessita. Né? Para que a gente possa despertar através dessa visão da verdade. A gente pode lembrar, né, nesse momento, que a gente já recebeu a chave. Há 2000 anos, Jesus nos entregou a chave que abre essa porta. Né? Há 2000 anos Ele disse para nós o que a gente precisava fazer. E a gente ainda está aqui, né, lutando nesse emaranhado, querendo ser amado, querendo ser respeitado. Com medo a gente oprime, com medo a gente não deixa as pessoas que estão do nosso lado pensar. Com medo a gente não diz obrigado pai, obrigado mãe. A gente ainda está nessa luta toda, porque a gente não ouviu, né, a mensagem que Jesus nos deu. Há 2000 anos Ele disse para nós amar a Deus sobre todas as coisas, amar a si e amar ao próximo, porque Ele disse assim, amar a Deus sobre todas as coisas
e ao próximo como a si mesmo. Então, precisamos aprender 3 formas de amar. Amar a Deus, amar a nós e amar ao próximo. Até quando a gente vai continuar, então, nessa batalha, né? Nessa dificuldade? Vamos começar olhando para os nossos pais, agradecendo aos nossos pais, dizendo obrigado, pai, obrigado, mãe, por tudo. Vamos começar a nos responsabilizar por nós mesmos, nos amar, refletindo, tirando esse 1 minuto para refletir, porque aí a gente vai realmente poder se encontrar, poder se conhecer, descobrir as suas potencialidades, descobrir que você é muito bom. E seguir o conselho de Jesus. Amar a Deus, amar a si, amar ao próximo. Que Ele nos cubra com a sua luz. Que Ele não desista de nós. Que Ele continue mandando os seus mensageiros para nos dizer isso. Sem desistir de nós. Obrigada.